Olá! Está começando mais um Formação em Debate. Antes de entrarmos no tema de hoje, queremos agradecer mais uma vez a grande participação no programa da semana passada, pois vocês enviaram inúmeros e-mails, mensagens por WhatsApp com sugestões de temas para que a gente possa debater aqui no Formação em Debate. E essa sua participação é fundamental para nós. Afinal de contas, o canal profissional é feito por você e para você. Hoje vamos falar sobre vacinas, focando nas questões sobre o calendário vacinal. E esse é um dos temas sugeridos por vocês, profissionais da saúde. Uma grande oportunidade para esclarecer as suas dúvidas sobre o assunto. A nossa convidada de hoje é a Maria Lígia Ramos, que é enfermeira e coordenadora do Programa Municipal de Imunização do Centro de Controle de Doenças, o CCD Ecovisa. Seja bem-vinda, Maria Lígia. Obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês para tirar várias dúvidas em relação ao calendário de vacinação. A gente teve uma alteração do calendário de vacinação neste ano e fora também a questão da formulação da vacina contra a poliomielite, que também está havendo essa modificação neste ano. Então escreva para a gente por e-mail ou por WhatsApp. Os contatos são canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou no telefone 97779-1349. A gente está aqui esperando a sua participação. Nesta edição, vamos responder as suas perguntas que não foram ao ar durante o programa da manhã, pelo pouco tempo. Então, aproveite a oportunidade, continue enviando as suas dúvidas, porque vamos encaminhá-las a Maria Lígia para que ela possa responder em seguida. Para o nosso bate-papo de hoje, primeiro eu convido você a assistir um vídeo sobre o calendário de vacinas. Logo em seguida, a Maria Lígia vai responder algumas das perguntas já enviadas por vocês. Vamos conferir esse vídeo. O calendário vacinal pode ser consultado facilmente no site da Secretaria Municipal da Saúde. O acesso é muito simples e você pode consultá-lo a qualquer momento. Primeiro, digite o endereço www.prefeitura.sp.gov.br/saúde. Desça a barra de rolagem se atentando ao guia de opções na lateral esquerda da tela. Clique no link Vigilância em Saúde. Uma nova janela será aberta. Você deve rolar a página para baixo novamente até poder clicar em Vacinação, também na lateral esquerda. Aqui você confere um breve histórico sobre as vacinas e algumas informações sobre o Programa Municipal de Imunização. O calendário vacinal será aberto assim que você clicar no link no final da página, logo abaixo de Veja Também. Pronto! Agora é só selecionar a faixa etária que deseja consultar. Você pode conferir todas as vacinas indicadas para crianças de 0 a 6 anos de idade. Pode conferir que vacinas devem fazer parte da imunização dos maiores de 7 anos e nos adolescentes. Você também tem acesso ao cronograma planejado para os adultos entre 20 e 59 anos. O mesmo acontece para gestantes e puérperas, com a indicação correta para cada fase do pré-natal ou acompanhamento pós-parto. Além disso, pessoas com 60 anos ou mais também recebem um calendário especial de imunização disponível neste link. É possível ver nesse vídeo que esse calendário é bem fácil de se interpretar, né, Maria Lígia? Ele é fácil de acessar e se a criança ou o adulto inicia na idade correta ou faz os retornos no retorno adequado, no aprazamento em relação àquela vacina, fica fácil de dar seguimento ao calendário de vacinação. Mas se a pessoa acaba, por algum motivo, atrasando aquela vacina específica, então a gente tem que adequar o calendário de vacinação de acordo com os intervalos mínimos
entre uma vacina e aquela que está sendo recomendada para aquela idade. O calendário de vacinação, na época da sua implantação, na normatização do Programa Nacional de Imunizações, recomendava-se apenas 5 vacinas. Atualmente nós temos 14 vacinas que protegem contra 17 doenças imunopreveníveis. Então, assim, por conta da questão dos intervalos e de qual vacina ser recomendada para a criança, ele acaba sendo até um pouco complexo em relação à vacinação da criança. Bom, caso você ainda tenha alguma questão sobre esse assunto, envie a sua pergunta por e-mail ou por WhatsApp nos contatos que aparecem na sua tela. Vamos à primeira pergunta dessa tarde? Olha, foi enviada via WhatsApp, final do telefone 8258. Ficou uma dúvida sobre a vacina SCR e varicela. Se não forem aplicadas juntas, o intervalo deve ser de 90 dias? Na verdade, para quem toma alguma vacina com componente da varicela. Então, a vacina tetraviral e a varicela é que deve ser respeitado o intervalo de 3 meses. A vacina SCR e a varicela, o intervalo recomendado é no mínimo de 30 dias. Mas o que deve ser respeitado o intervalo de 3 meses é da vacina com componente varicela. Então, é a tetraviral com a vacina varicela. Reforçando que a vacina com componente varicela é que deve ser respeitado o intervalo mínimo de 30 dias entre elas, porque pode interferir na resposta desta vacina. Vamos para mais uma participação? Final do telefone 8358. É preciso fazer uma segunda dose da vacina SCR nos casos em que a pessoa acima de 20 anos fez uma única dose na infância? Olha, essa é uma pergunta bem importante, porque nós temos atualmente um grupo de pessoas que tomaram apenas uma dose, porque a segunda dose da vacina da SCR ela foi introduzida no calendário de vacinação a partir do ano de 2004. Então tem realmente um grupo, uma corte de pessoas que tomaram apenas uma dose. Essa segunda dose ela é avaliada num momento, é recomendado a vacinação que as pessoas com até 19 anos tenham 2 doses. As pessoas acima de 20 anos, uma dose é suficiente. Porém, no momento que acontece algum surto, num ambiente, surto acima de 2 casos num ambiente, seja ele de escola, de empresas, né? Havendo essa notificação de no mínimo 2 casos, aí sim, esta pessoa, se ela não tomou uma segunda dose, é aplicada neste momento para conter o surto naquele ambiente, no ambiente fechado. Vamos saber qual será a próxima dúvida. A Josiane, da UBS IUSA, e também os finais de telefone 7551 e 0659 fazem a mesma pergunta. Por que a VIP foi introduzida no calendário de adolescentes? É uma boa pergunta, Josiane, porque nós estamos numa fase de erradicação da poliomielite no mundo, né? Nós tínhamos, no início da vacinação, cerca de 32 mil casos da doença no mundo, né? Com as campanhas de vacinação e com a introdução no calendário de vacinação da vacina e em várias políticas públicas em todos os países, né, se conseguiu diminuir o número de casos de poliomielite. Atualmente nós temos só 2 países com a doença, com a circulação do poliovírus selvagem, mas ainda com um número bem reduzido do número de casos. O ano passado, se não me engano, foram 58 casos apenas.
né? Mas o que tem surgido é a questão da doença ligada ao vírus vacinal, principalmente ao vírus tipo 2. Por isso que aliás, a polio vacinal, a maioria dos casos, quase 100% dos casos, está ligado ao tipo 2, porque a vacina ela é composta o vírus, a polio oral, é de 3 tipos de vírus, tipo 1, 2 e 3. Então, este tipo 2 é que é responsável pela polio vacinal. Então, ela está sendo retirada da formulação da vacina. Então, vai ser agora uma vacina bivalente. E o risco de ter algum evento adverso grave é em relação ao primeiro contato com a vacina oral, que ela é atenuada, enquanto que a vacina, a VIP, que é inativada, ela é de vírus morto, né? Então, esse risco de desenvolver a polio paralítica, ela praticamente inexiste com o uso da vacina inativada, né, que é a VIP. Por que ela está sendo recomendada para o adolescente? É claro que você não vai aplicar a vacina para todo adolescente. Você vai aplicar nas situações onde não existe comprovação de dose anterior ou esse indivíduo nunca foi vacinado, né? Principalmente para o indivíduo nunca vacinado. Quem é morador do Brasil provavelmente já em algum momento tomou vacina da polio oral, porque já tivemos várias campanhas de vacinação. Agora, existe aquelas pessoas que são contrárias à vacinação e num dado momento resolvem iniciar a vacina na fase de adolescência. Então, nesta fase, se não tem comprovação de dose ou nunca tomou a vacina, para diminuir o risco em relação à ocorrência de um evento adverso, que se recomendou, então, a vacina inativada contra a poliomielite. Bom, importante esclarecer todas essas questões, lembrando que você também pode fazer contato conosco durante toda a semana. Não é necessário que seja somente durante o programa. Vamos para mais uma participação? Olha, o pessoal da UBS Ilza também, só não mandou o nome. Final do telefone 0659. Além do intervalo mínimo entre as vacinas, existe algum outro intervalo diferente e necessário entre os tipos de vacina? Olha, é sempre necessário respeitar os intervalos mínimos, mas porém, aquela vacina que ela é de produto inativado, né, não existe a necessidade de intervalo entre uma vacina e outra. Eu citei o exemplo no período da manhã da vacina da pentavalente com a meningocócica, mas eu poderia citar, por exemplo, a vacina pentavalente, a pneumocócica com a meningocócica. São 2 produtos inativados, que se eu posso aplicar num dia uma vacina e no outro dia a outra vacina. É claro que existe o calendário de vacinação e respeitando as datas para que favoreça a mãe ou a pessoa a ir num único dia no serviço, porque afinal de contas as pessoas trabalham, têm as dificuldades de acesso ao serviço de vacinação. Por conta disso que se coloca datas específicas também por conta disso, né, que se estabelece datas específicas para vacinação. Agora, o que entre numa mesma vacina, o mesmo produto que vai ser aplicado? Um intervalo mínimo deve ser respeitado, que é o intervalo mínimo de 30 dias. Nós temos, por exemplo, a rotavírus, né, que além do intervalo mínimo, tem as idades mínimas para vacinação. Então, o rotavírus não pode ser aplicado
deve ser aplicado aos 2, é recomendada a aplicação aos 2 meses de idade e a segunda dose aos 4 meses. Porém, pode ser iniciada a vacinação com 1 mês e 15 dias, né? Que não interfere e existe uma resposta para aquela vacinação. A idade máxima de se aplicar essa vacina é de 3 meses e 15 dias. Então, essa é a única vacina que tem uma idade máxima de aplicação. Passando esta data, essa criança não vai mais receber a vacina do rotavírus. Em relação à segunda dose, o intervalo entre a primeira e a segunda dose de rotavírus é 30 dias. Mas também tem uma idade mínima de se iniciar a segunda dose, que é 3 meses e 15 dias, e uma idade máxima de aplicação da segunda dose, que agora se estendeu e está até 7 meses e 29 dias, quase 8 meses de idade. Olha, são inúmeras as dúvidas que chegam e a gente está organizando aqui para esclarecê-las para vocês que nos acompanham. Vamos para a próxima participação. A Elaine, da UBS IUSA, pergunta quantas doses o idoso pode tomar da pneumo 23. Elaine, essa vacina da pneumo 23, para as pessoas que têm 65 anos ou mais, é recomendado apenas uma dose, porque como é uma vacina polissacarídica e avaliando a resposta com outras doses, se verificou que não existe um ganho em relação à proteção. Então, neste caso, é recomendado apenas uma dose. Para os abaixo de 65 anos, recomenda-se 2 doses, com intervalo de 5 anos de uma dose e outra. Pela possibilidade, essa recomendação, o intervalo mínimo entre a primeira e a segunda é de 3 anos. Não pode ser abaixo disso porque pode ter um evento adverso grave no local da aplicação. Então, ele pode ter não é grave, um evento mais exacerbado, mais intenso no local da aplicação. Faça como esses colegas que enviaram as suas dúvidas. Participe, envie a sua pergunta por e-mail para canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou mensagem por WhatsApp. O número é 977791349. Então vamos continuar aqui com as dúvidas que chegaram. Final do telefone 4745 pergunta: devemos aplicar a vacina do rotavírus em crianças que vivem com pessoas com imunossupressão? Não existe contraindicação desta vacina para as pessoas que, diferente, por exemplo, da poliomielite. A poliomielite, sim, como existe uma excreção do vírus pelas fezes, e inclusive tem uma eliminação inicial também pela orofaringe, né, pelas gotículas de saliva. Então, nesta situação, existe uma contraindicação para fazer a vacinação da poliomielite para quem convive com pessoas com imunossupressão. Em relação ao rotavírus, não tem estudo e não tem, ou melhor, não existe uma contraindicação para fazer a vacina do rotavírus. Vamos para mais uma participação? Final do telefone 5237. Aqui em São Paulo tem muita queda de energia. Na falta de luz, como deve ser feito o armazenamento das vacinas e quanto tempo dura uma vacina sem refrigeração? Essa dúvida é importante, né? Sim, é muito importante porque a vacina, para ela ficar potente, né, na sua potência, ela tem que ser armazenada entre 2 e 8 graus. A maioria das vacinas não podem ser congeladas, diferente do que a gente imagina. Pensa que ela precisa ser armazenada entre 2 e 8, né, então se congelar não tem problema. Na verdade, a maioria das vacinas perde a potência se chegar a 0 graus.
É claro que uma ou outra vacina tem um ponto de congelamento diferente, né? Mas recomenda-se o armazenamento entre 2 e 8, de preferência manter em 4 graus. Agora, numa situação de falta de energia, já tem um protocolo estabelecido para ser seguido. Primeira coisa é saber quanto tempo, entrar em contato com a Eletropaulo, né, para saber quanto tempo vai ficar sem energia elétrica, né? Se está previsto o retorno da energia elétrica para que outras medidas sejam tomadas. Então, se vai ficar durante muito tempo sem energia elétrica, o ideal é a transferência desse imunobiológico para outro serviço próximo, ou então para o PAD, que é o Posto de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos. Havendo o retorno da energia elétrica no dia seguinte, essa unidade vai receber essa vacina de novo para continuar o atendimento. Caso isso aconteça durante os finais de semana, né, porque realmente nós temos problema em relação à queda de poste, por acidente, né, automotivo, nós temos mesmo as oscilações de energia elétrica nas periferias da cidade. Então, se acontecer alguma alteração de temperatura, também existem protocolos para saber quanto tempo esta vacina ficou exposta, mas para isso a gente tem que receber a notificação da alteração de temperatura, se foi a primeira exposição a essa alteração de temperatura, o tempo de exposição, enfim, é avaliado todo o contexto para saber se esta vacina ainda pode ser utilizada na população, porque o que a gente quer é um produto potente para que as pessoas realmente sejam imunizadas, né? E não só vacinadas, porque uma coisa é diferente da outra. A vacinação é a aplicação da vacina, a imunização é a resposta àquele produto, é a resposta do sistema imunológico em relação àquele produto que foi aplicado. Então, é claro que se aconteceu também durante o final de semana, deve ser imediatamente notificado à SUVES e ao PAD para que esse produto seja recolhido da unidade e substituído por um outro para continuar a vacinação naquela unidade de saúde. Recebemos várias outras dúvidas, vamos ver qual é a próxima. Final do telefone 0272, também por WhatsApp. Qual o motivo do recolhimento da VOP, ou não sei se é VOP ou VOP, você me corrige, Maria Lígia. Tá certo. Vacina oral poliomielite trivalente, qual o motivo do recolhimento? Então, esta recomendação é uma recomendação mundial, né, passa pelo programa, pelo processo de erradicação da poliomielite. Então, o Brasil participou de uma conferência mundial, né, e eles elaboraram as estratégias para a erradicação. O Brasil já está com a polio erradicada, já recebeu o certificado de erradicação da poliomielite em 1994. Não tem casos de poliomielite desde 1989. No país, e no estado de São Paulo em 88. Né? Então, por conta deste processo, que é um processo mundial de erradicação da poliomielite, da vacina trivalente, o tipo 2, estar mais ligada às questões da ocorrência da polio vacinal, né? E também por conta que estudos referentes a este tipo específico, ele também interfere um pouco na resposta dos tipos 1 e tipo 2. Então, o Ministério da Saúde, diante destas discussões, né, nesta conferência, elaborou uma estratégia para o país
E uma das estratégias é a introdução da terceira dose da VIP na criança no menor de 1 ano, então toma a VIP com 2, com 4 e com 6 meses de idade, e a aplicação dos reforços com a VOP ser aplicada com a bivalente. Então nós estamos neste processo de recolhimento, a gente já recolheu, deixamos de receber a trivalente desde o final do ano passado, para que a gente usasse os nossos estoques dessa vacina, e a data final de utilização da vacina trivalente foi 30 de março de 2016. A partir daí, o estoque remanescente, que era bem pouco nas unidades, cerca de 1 frasco, 2 frascos, a unidade que mais tinha frascos, tinha 5 frascos da vacina, né? Então a gente passou por um processo de recolhimento e tratamento do descarte deste imunobiológico para substituição, então, para a vacina bivalente, que a gente vai receber apenas na campanha de agosto. Então vai ficar um período sem a vacina oral contra a poliomielite, mas a gente vai resgatar estas crianças durante a campanha de vacinação que vai acontecer em agosto. Ok, vamos para mais uma pergunta? Também por mensagem via WhatsApp, final do telefone 1838. Como ficará a vacinação das crianças com esquema VIP e VOP até a introdução da vacina VOP bivalente? Acaba sendo complementar até, né? Na verdade, assim, o esquema de vacinação, as crianças que estão iniciando o esquema, como eu já tinha falado, vão tomar 3 doses da vacina da VIP. Então, com 2, com 4 e com 6 meses. Diferente do que foi do ano passado, até o ano passado, que nós tínhamos as 2 primeiras doses com a VIP e o restante, a terceira dose com a VOP e também os reforços, fazendo a VOP. Neste ano, de acordo com esse cronograma para a erradicação da poliomielite a nível mundial, né? O Ministério recomendou que a terceira dose fosse aplicada com a VIP. E os 2 reforços serão aplicados com a VOP, como eu também já disse, a partir de agosto, com a vacina bivalente. Então vai ficar um período onde as crianças que estão na idade de receber o primeiro reforço da poliomielite vai só receber em agosto. Ok, o nosso tempo é curto, estamos chegando ao fim de mais um programa. Vamos para uma última pergunta? Vamos lá. Final do telefone 1982. Como ficou o esquema de vacinação da vacina FA, febre amarela, após a mudança no calendário de 2016 para crianças e adultos? Essa é uma boa pergunta, né? Porque realmente a gente tinha a recomendação, mesmo para quem fosse viajar, né, aqui no município de São Paulo, de que aplicando uma dose a partir dos 9 meses, né, deveria-se continuar a fazer a vacinação a cada 10 anos. De acordo com a resolução internacional, a Organização Mundial da Saúde recomenda apenas uma dose para viajante. O Brasil, avaliando a publicação e a monografia referente à vacina da febre amarela fabricada pelo Biomanguinhos, recomenda-se 2 doses da vacina febre amarela. Porém, a depender da idade, esta vacina ela vai ter intervalos diferentes. Por exemplo, se a criança inicia com 9 meses, a segunda dose é com 4 anos de idade. Se ela vai tomar a vacina, se, por exemplo, ela chegou na unidade próximo de completar aos 4 anos e toma a primeira dose, 4 anos e 11 meses, né?
numa região onde existe a recomendação da vacinação da febre amarela, rotineiramente, né, dá-se um intervalo de 30 dias entre uma dose e outra e aplica-se a segunda dose. Então, vai depender da situação e da idade de cada pessoa. Se ela for começar a vacinação com 5 anos de idade, a partir dos 5 anos de idade, se aplica no momento da procura e a segunda dose após 10 anos. Se é um adulto, a mesma coisa, aplica no momento da procura e a segunda dose após os 10 anos. Não existe mais a recomendação de uma dose a cada 10 anos. Então, é uma dose na procura e um único reforço desta vacina. Bom, infelizmente, o nosso tempo é curto mesmo. Essa foi a última pergunta dessa edição do programa. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, Maria Lígia. Eu que agradeço e fico disponível para outros programas que envolvam esse tema. Muito obrigada. Você pode continuar em contato conosco enviando as suas dúvidas, que serão encaminhadas para que a Maria Lígia possa respondê-las. Não esquece, você pode rever esse programa e as outras edições do Formação em Debate no nosso canal no YouTube. Acessa lá, vai lá conhecer. O Formação em Debate de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa.